Ok, meus amigos, temos aqui a questão de número 118, que diz: o gráfico representa as funções f de x, que é x ao quadrado, e a função g de x, que é igual a x mais 2. A soma das coordenadas está falando do eixo x e está falando do eixo y. As coordenadas é o x e o y do ponto A. Então, eu tenho aqui o ponto A. Observem que a função f e a função g, nesse ponto, é o ponto comum. Então, na realidade, nós temos aqui a interseção das duas funções. Então, é só igualar as duas funções. Nesse ponto, no ponto A, o f de x é igual a g de x. No ponto A, f de x é igual a g de x. Então, vamos ter x ao quadrado é igual a x mais 2. X ao quadrado é a função f de x e x mais 2 é a função g de x. Então, vamos ter x ao quadrado menos x menos 2 igual a 0. Temos uma equação do segundo grau. Então, vamos para o delta, que é b ao quadrado menos 4a, que é 1, vezes c, que é menos 2. Então, nosso delta vai dar 1 mais 8, então é 9. Então, as raízes dessa equação vão ser menos b, mais ou menos raiz de delta, que é raiz de 9, sobre 2a. O a é igual a 1. Então, vamos... x é igual a menos com menos, nós temos mais 1. Mais ou menos raiz de 9 é 3, dividido por 2a. Conservando, ó, vou conservar o sinal mais, 1 mais 3 sobre 2. Vamos ter 4 sobre 2, que é igual a 2. Então, já temos uma raiz. A outra raiz vai ser igual a 1 menos 3 sobre 2. Então, vamos ter menos 2 sobre 2 é igual a menos 1. Pacífico? Agora, nós temos duas raízes. Como é que eu vou saber qual é do ponto A? Observem a posição. O A, ele se encontra no primeiro quadrante. Então, ele tem a abscissa positiva. Então, aqui nós temos o 2. O outro valor é esse aqui, que na realidade que é o menos 1. Então, existem dois pontos em comum. O 2, x igual a 2, e x igual a menos 1. O que me interessa é esse. Sabendo o valor de x, eu posso ir em qualquer uma das duas funções, substituir o x para encontrar o y. Então, vamos substituir no f de x. O f de x é igual a x ao quadrado. Então, o f de 2... vamos ter 2 ao quadrado, que é igual a 4. Então, isso aqui é igual a 4. Então, quais são as coordenadas do ponto A? O x é igual a 2, o x é igual a 2 e o y é igual a 4. Nós temos a abscissa e nós temos a ordenada. Ele quer a soma. Então, a soma das coordenadas vai ser igual a 2 mais 4, que é igual a 6. A soma das coordenadas do ponto A é igual a 6. A soma das coordenadas do ponto A é igual a 6. 6 está no item C. Então, resposta correta, C de casa. Questão de número 119. Aqui nós temos o seguinte: um corpo
lançado a partir do ponto 1 e 0, descreve uma curva dada por essa expressão. f de x é igual a 5 menos x, que multiplica x menos 1. Podemos afirmar que o mesmo estará descendo, quando o x for menor do que 5, então ele está condicionando. Se nós pegarmos a lei de formação da função, que é dado por f de x, você tem 5 menos x, que multiplica x menos 1. Pronto. Se nós pegarmos a lei de formação dessa função, então nós temos o seguinte: podemos imaginar e multiplicar, mas se eu pegar a função f de x igualar a 0, eu vou ganhar tempo na resolução determinando as raízes da equação. Então, eu vou ter 5 menos x, que multiplica x menos 1, é igual a 0. 5 menos x igual a 0, ou x menos 1 igual a 0. Aqui nós temos x igual a 5, e aqui nós temos x igual a 1. Então, temos os dois valores que geram essa função, que nós chamamos de raiz. Então, x igual a 5, x igual a 1. Ora, se nós observarmos essa função, nós temos, vamos pegar a função f de x e vamos multiplicar só para observar um detalhe. 5 que multiplica x, 5 que multiplica menos 1, então dá menos 5. Menos x que multiplica x dá menos x ao quadrado. Menos x que multiplica menos 1 dá mais x. Então, essa função ela tem a seguinte característica: menos x ao quadrado mais 6x menos 5. Então, nós temos essa função, característica dela. Já dá para notar que essa função ela tem concavidade voltada para baixo. Quem é responsável é o coeficiente do x2. Então, essa função, nós temos essa característica dela. Então, voltada para baixo. Temos essa característica. Então, y e x. Esses valores são as raízes da função, que no caso 1 e no caso 5. Se nós olharmos para o gráfico, esse ponto aqui, tá certo? Ele fala no ponto que ela está descendo. Então, nesse intervalo aqui, ó, onde ela está subindo. Nesse ponto, começa a descer. Então, está descendo nesse intervalo. Esse ponto é chamado x do vértice, que é o ponto médio das raízes. Então, o x do vértice vai ser igual a 1 mais 5 sobre 2. 5 mais 1, 6 sobre 2. Então, na realidade, nós temos aí o ponto 3. Tá certo? Nós temos o ponto 3. Essa função, ela vai descer, ele quer saber, vai descer a partir de quem? A partir do ponto 3. Então, ela desce para x maior do que 3. Ela vai descer
para x maior do que 3. Tá certo? Então, ele pergunta: podemos afirmar que o mesmo estará descendo quando x for maior do que 3. Então, o item correto está no item C de casa. Questão de número 120. Um agricultor precisa cercar um espaço reservado a uma horta com formato retangular. A cerca para 3 lados da horta custa R$ 40 o metro, e a cerca para o quarto lado custa R$ 60 o metro. O agricultor dispõe de R$ 720 para gastar na cerca. Que dimensões ele deve dar a esse espaço para maximizar a sua área? Então, a sua área tem que ser máximo. Tem que gastar 720 e a área tem que ser máximo. Então, vamos imaginar. Ele diz, então, eu tenho aqui o espaço. Então, nós temos aqui o espaço a ser cercado. Ele diz, um agricultor precisa cercar um espaço reservado a uma horta com um formato retangular. Então, eu tenho aqui x, tenho aqui x, tenho aqui y e tenho aqui y. Formato retangular. A cerca para 3 lados da horta custa R$ 40. Então, os 3 lados, eu vou escolher aqui. Certo? Os 3 lados. Ó, os 3 lados. Então, nós vamos ter os 3 lados. 2x, 2y, mais x. Certo? 2y mais x. Isso aqui, o custo é de R$ 40. E o quarto lado, que no caso sobrou só x, o custo é de R$ 60. O amigo está dizendo que só dispõe de R$ 720. Então, vamos lá. R$ 720. Então, eu vou ter 2y mais x vezes 40 mais 60x, isso é igual a 720. Simplificando um pouco, né, para ganhar tempo, se nós simplificar, então vamos ter, tira esse zero, tira esse zero, tira esse zero. É como se eu tivesse dividido todo mundo por 10. Então, minha equação, ela passa a ser 8y mais 4x mais 6x, isso aqui é 72. 8y mais 10x, isso é igual a 72. Se nós fizermos um pouquinho de simplificação, se eu dividir isso aqui por 2, eu vou ter, dividindo por 2, então nós vamos ter 4y mais 5x, isso é igual a 36. Então, uma equação que envolve x e y. Ele falou na questão sobre área. Ele está falando sobre área. Então, a área desse retângulo vai ter a seguinte característica. Área base vezes a altura. Então, a área de um retângulo é a sua base vezes a sua altura. Então, a área desse retângulo é base vezes a altura. Daqui,
nós tiramos o valor do x ou o valor do y para substituir, o que nós acharmos mais prático. Então, vamos ter. Então, o valor do y passa a ser 36 menos, o valor do y, 36 menos 5x sobre 4. Então, a nossa área vai ser x vezes y. 36 menos 5x sobre 4. Então, vamos lá. Se nós multiplicarmos isso por isso, então vamos ter 36x sobre 4 menos 5x2 sobre 4. Eu já desmontei o denominador 4. Então, ó, vamos esse produto, depois esse. Então, fica 36x sobre 4. Aí fica menos 5x2 sobre 4. Dando uma ajeitadazinha, então nós vamos ter menos 5 quartos de x2, mais 9, né? 9 vezes 4, 36, 9x. Nós temos aqui a formulazinha da equação da área. Como trata-se de uma equação do segundo grau, certo? Como do segundo grau, então vamos lá. Menos 5 quartos de x2, então a área menos 5 quartos de x2 mais 9x. Como trata-se de uma função do segundo grau e o nosso a é negativo, então nós temos essa característica da função. Ela possui valor máximo, que é o vértice. Ela possui valor máximo, que é o vértice. O que a questão estava questionando é: o agricultor dispõe de R$720 para gastar na seca. Que dimensões ele deve dar a esse espaço para maximizar a sua área? Ele quer espaço, ele não quer a área, ele quer saber as medidas, que é x e y. Então, vamos ao x do vértice, que é menos b sobre 2a. Menos, quem faz o papel de b? 9. Quem faz o papel de a? Menos 5 quartos. Esse menos, com esse menos fica mais. Então, fica 9. Aqui nós vamos simplificar. Então, fica 5 meios. Repete a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. Então, nós vamos ter 18 sobre 5. Então, isso aqui vai dar 3,6. Tá certo? 3,6. Nós encontramos o x do vértice, que é a medida x. O valor do y é dado, o valor do y é dado por 36 menos 5x sobre 4, ou 4y mais 5x é igual a 36. 4y mais 5x, então 4y mais 5x é igual a 36. O que eu vou fazer? Vou substituir esse valor, não esse, para diminuir minhas contas. Então, fica 4y mais 5 vezes o x, que é 18 quintos. 18 quintos. Isso é igual a 36. Simplificando um pouco, então nós vamos ter 4y mais 18, isso é igual a 36.
Dando continuidade, 4y é igual a 36 menos 18. 4y é igual a 18. Então, y é igual a 18 dividido por 4. Isso aqui vai dar 4,5. Então, as dimensões do terreno são o x, que é 3,6, o x que é 3,6, e o y, né? O x que é 3,6 e o y. Então, temos aqui 3,6 e o y 4,5. Era isso que o nosso amigo estava a pedir. Ele diz: que dimensões ele deve dar a esse espaço para que a área seja máxima? Então, resposta correta, C de casa. 4,5 e 3,6. Resposta correta, C de casa. Vamos à próxima. Temos aqui, meus amigos, a questão de número 121, que diz assim: um aluno que se preparava para o vestibular 2000 resolveu adotar essa função, deve adotar essa função, que é f de t igual a menos t2 mais 14t menos 33, o t variando de 3 a 11, para determinar o número de horas por dia que ele deveria estudar no tésimo mês. Então, t é o mês do ano. Em vista disso, é correto afirmar. Então, se nós tivermos em mãos a lei de formação dessa função, f de t tem a seguinte característica: menos t ao quadrado mais 14t menos 33. Certo? Então, o que eu tenho aqui? Lembrando que ele impôs uma condição, que esse t, ele varia entre 3, certo? Esse t, ele varia entre 3 e 11. Então, a condição imposta no problema. Então, vamos atrás das raízes. Então, vou pegar o f de t igualar a 0. F de t igual a 0, nós vamos ter menos t ao quadrado mais 14t menos 33 igualando a 0. Não é obrigatório, mas quando o a é negativo na resolução da equação, é aconselhável multiplicar por menos 1. Então, a equação vai ficar t ao quadrado menos 14t mais 33 igual a 0. O nosso delta é b ao quadrado menos 4a vezes c. Então, o nosso delta vai dar 14 ao quadrado, então dá 196. Então, delta vai dar 196 menos, então vai dar 33 vezes 4. A resposta é 132. Então, fazendo a diferença, nós temos como resposta 64.
Então, delta é 64. Então, as nossas raízes são, então, eu tenho t é igual a menos b, porque a equação que eu vou trabalhar é essa daqui. Então, t é igual a menos b, então, menos 14, menos b, mais ou menos raiz de delta, que é raiz de 64, sobre 2a. O a igual a 1. Então, t é igual a 14, mais ou menos 8, raiz de 64, sobre 2. Então, dois valores nós vamos ter para t. T1, 14, mais 8, sobre 2. 22, sobre 2. Então, um valor é 11 para t. O outro valor para t, t2, vamos ter 14 menos 8 sobre 2. Aí eu tenho 6 sobre 2, que é igual a 3. Pronto. Então, são os dois valores para t que nós encontramos. Já era esperado ou alguma coisa parecida. Tá certo? Vem agora o análise da questão. Nessa função, ele quer saber, certo? Ele quer saber em relação às opções. Então, vamos fazer aqui. Ora, nós sabemos que trata de uma função do segundo grau, com cavidade voltada, certo? Voltado para baixo. Pronto. Então, nós temos uma função com essas características. Nós encontramos 3 e encontramos 11. Lembre, t. Aqui é o valor máximo. Isso aqui é a média. 3 mais 11 sobre 2, que é igual a 7. Então, isso aqui é o 7. Vamos agora analisar item por item. Ele diz, ele iniciou sua preparação estudando 2 horas por dia. F de 3 é 0. Então, começou no ponto, o número máximo, ele iniciou. O item B de bola, o número máximo de horas estudado por dia ocorreu no mês de julho. Isso aqui é meses. Tempo é meses. Então, mês 3 é março. Mês 11 é novembro. E mês 7 é julho. Mês 7 é o mês de julho. Então, o número máximo de horas estudadas por dia ocorreu no mês de julho. Então, a resposta está aqui. Ocorreu no mês de julho. O número máximo de horas estudadas por dia ocorreu no mês 7. 7 é o mês de julho. Então, B de bola. Questão de número 121, B de bola. Meus amigos, é isso que nós pedimos. Se concentre, resolva, que vai fazer grande diferença. Até a próxima.